Vamos ter uma conversa séria? Você acha que educar é castigar? Há pouco mais de um mês, o Brasil acompanhou o julgamento do caso Henri Borel. Eu fiz até um vídeo sobre isso. E muitos tiveram a sensação de que finalmente a violência contra crianças passaria a ser enfrentada com a seriedade que ela merece. Mas bastou um mês e 2 novos casos voltaram a chocar o país. Paraná, uma menina de quase 3 anos, levou um chute no rosto, desferido pelo próprio pai, em plena via pública, diante do irmão e de algumas pessoas. Motivo, ela estava chorando. Dias antes, outra criança de apenas 2 anos morreu consequência de sofrer sucessivos espancamentos e agressões dentro de casa pelo seu próprio pai. O pai, que já era investigado por maus tratos, alegou que o filho não obedecia os seus ensinamentos. São casos diferentes, mas revelam o mesmo. Ainda existem adultos que confundem autoridade com violência, correção com agressão, respeito com medo. No primeiro caso, a violência aconteceu em público como se fosse algo natural. No segundo caso, aconteceu dentro de casa, longe dos olhares de terceiros, mas com a mesma justificativa: educar. Aí eu repito a pergunta que eu te fiz no começo desse vídeo. Como alguém chega ao ponto de acreditar que agredir uma criança é uma forma legítima de educá-la? Como um pai consegue espancar o próprio filho até ele desfalecer? E ainda assim, esse pai levou esse filho ao hospital como se fosse um mero machucadinho, o fato dele estar todo quebrado. Essas perguntas nos obrigam a olhar para além desses 2 casos. Veja, eu pertenço a uma geração em que castigos físicos eram considerados normais. Na escola, lembro de colegas ficarem horas frente à parede, olhando para a parede, ou ajoelhados sobre grãos de milho por desobedecerem a professora. Isso aconteceu comigo. Em casa, muitos de nós crescemos levando surras de vara de marmelo, cinto, chinelo, surras, não era uma palmadinha. E a justificativa era sempre a mesma: educar. Durante muito tempo, a violência foi confundida com a disciplina, o medo confundido com o respeito e a dor apresentada como parte da educação e do ensinamento. A sociedade evoluiu. Vieram o Estatuto da Criança e do Adolescente, novas leis, a Lei Menino Bernardo, deixando claro que criança deve ser educada por meio de outros instrumentos e jamais pela violência. Mas a existência de leis por si só não foi e não é mudar uma cultura construída ao longo de gerações. Todos os anos, milhares de crianças continuam sendo vítimas de violência dentro da própria casa. Talvez o nosso maior desafio não seja criar novas leis, talvez seja transformar uma cultura que ainda considera aceitável aquilo que jamais deveria ser normalizado. Educar não é violentar, educar não é castigar, educar não é humilhar, educar não é impor o medo. Toda criança aprende com o ambiente em que cresce. Quando cresce cercada de amor, de diálogo, ela aprende a dialogar. Quando ela cresce cercada de respeito, ela aprende a respeitar. Mas quando ela cresce cercada de violência, e a violência ser a forma de ensinamento de educação para ela, ela vai aprender a resolver os seus conflitos com violência e vai se encaminhar a uma formação violenta. Vai construir os seus próprios relacionamentos baseados na violência. Isso não significa que toda criança vítima de violência se tornará um adulto violento. Porém, significa que a violência na infância aumenta o risco de consequências emocionais profundas e de repetição desse ciclo ao longo da vida. Por isso, essa discussão não pertence apenas às famílias. Ela pertence a toda a sociedade. Porque proteger uma criança não significa apenas impedir que ela apanhe. Significa acolhê-la, fazê-la compreender que ela foi vítima e não culpada pelo que aconteceu com ela. É assim que a gente interrompe ciclos de violência. E é assim que se constrói adultos emocionalmente saudáveis. Ela se mede, sobretudo, pela capacidade de impedir que essa violência aconteça. Pense nisso. Deixa aqui seu hype, seu comentário e nos siga. Além disso, nos diga sobre o que gostaria de ver aqui no canal. Grande abraço.